do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, meus queridos, como eu havia falado, né, lá na maratona de programação que teve na FATEC, talvez você tenha visto aí os shorts que a gente fez de lá, nós vamos ter aqui uma série de vídeos fazendo a resolução dos exercícios que foram colocados lá. Ok? Nós vamos fazer na sequência que estava lá, não tem o mais fácil primeiro, o mais difícil depois, não importa, mas nós vamos trabalhar aqui com algumas informações, certo? Bom, o primeiro deles é o exercício de matriz quadrada, que eu gostaria de colocar aqui para a gente ver alguns detalhes dele, depois nós vamos para o código. Olha só, escreva um algoritmo que leia um número inteiro, então o número tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 15, correspondente à ordem de uma matriz M de inteiros, e construa a matriz de acordo com o exemplo abaixo. Entrada. A entrada consiste de vários inteiros, um valor por linha, correspondente às ordens das matrizes a serem construídas. O final da entrada é marcado por um valor de ordem igual a 0. Beleza, então aqui a gente já tem aqui uma ideia, né? A gente tem que fazer com que o cara entre um valor, o valor tem que ser entre 0 e 15, ele tem que sempre digitar esse valor aí. Se ele digitar 0, sai do programa, basicamente é isso daí. Se ele digitar qualquer coisa entre 1 e 15, ele tem que criar essa matriz, certo? Então, a ideia da matriz está aqui, ó. Se ele digitar 1, a saída vai ser 1. Se ele digitar 2, vai ser 1, depois o dobro de 1, que é 2, e aqui embaixo o dobro de 2, dobro de 4. Então, se você olhar aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 4. O próximo, 3. Então, ele vai colocar o valor 1, o valor 2, que é 2 vezes 1, depois o dobro, ó, 4. Aqui repete, 1, 2, 4. Na segunda linha vai ser, a partir do 2 vem o 4 e o 8, depois 4, 8, 16, e assim sucessivamente. Beleza, isso aí a gente vai fazer. Agora aqui tem a saída tem que contemplar um detalhezinho aqui. Ó. Para cada inteiro da entrada, imprime a matriz correspondente de acordo com o exemplo. O exemplo a gente acabou de ver. Os valores das matrizes devem ser formados em um campo de tamanho T, justificado à direita. Então tem que ser alinhado à direita do número. E separados por espaço, onde T é igual ao número de dígitos do maior número da matriz. Após o último caractere de cada linha da matriz, não deve haver espaços em branco. Após a impressão de cada matriz, deve ser deixada uma linha em branco. Então a gente vai ter que, por exemplo, se tem um valor de um dígito só, todos os valores têm que estar alinhados àquele dígito. Se for 2, então você tem que colocar todo mundo alinhado à direita com 2, com 3 e assim sucessivamente. Legal? As linguagens que poderiam ser escolhidas na maratona eram Python, C, C++, se eu não me engano, Java também. Mas como aqui no canal aqui a gente não viu, por exemplo, C++, eu quero dar uma geral e a gente fazer a solução com o C++, a gente vê algumas características que a linguagem pode trazer para nos ajudar. Beleza? Então vamos para o código. Vou criar aqui então um novo projeto, dentro de uma pastinha que eu já criei previamente chamado Maratona. Nós vamos chamar esse daqui de Desafio 01, que é a matriz quadrada. Beleza. Então está aqui em C++, ok? A primeira coisa, quem nunca trabalhou com C++, a diferença C++ e C tem alguns detalhes que são importantes, mas no primeiro momento você vai ver que não vai ter printf, você não tem aqui o standard IO e tudo mais, você usa o IOStream. Você usa cout para imprimir e aí você tem que colocar qual é o namespace do cout. Então você tem que ficar escrevendo std, cout. O /n, ele existe aqui dentro, mas você pode também usar o endl aqui, ó, que é o endline. E aí tem que colocar std, endline. A gente vai fazer um atalho aqui. Se eu colocar assim, ó, using namespace std, isso daí eu não vou precisar ficar escrevendo std e por aí vai. Beleza. Então, essa é a primeira coisa aqui que a gente vai ver.
Eu vou precisar de algumas variáveis, tá? Eu vou precisar aqui de uma variável que eu vou chamar de n, um int n, e esse n é um valor que vai ser digitado. E como a gente quer partir desse valor, se for 0 ele cai fora, eu não vou inicializar o valor aqui como 0, porque senão ele já vai cair lá para pedir o valor de n, já vai dar 0 logo de cara no while lá e vai cair fora. Como que eu faço em C++ para inicializar uma variável? Eu simplesmente pode colocar aqui, igual a 0. Tá? Isso daqui é uma maneira que você pode usar, mas você não deve usar isso aqui em C++. Como que a gente vai fazer então? Eu vou colocar, por exemplo, desse jeito aqui, ó, int n, e aí aqui eu coloquei desse jeito, eu estou falando que o int n é igual a 0. Se eu quiser inicializar com outro valor, eu digito o valor aqui na frente das chaves. Então, no caso aqui, eu estou criando a variável n e estou jogando o valor 1 para ela, que no nosso caso vai ser o que a gente quer. Depois eu vou ter aqui uma variável que o cara vai digitar aqui, vai conter o número que ele está trabalhando aqui na hora de criar a matriz. Eu vou inicializar ele com o valor 0 aqui, e também eu vou ter uma outra variável aqui chamada t, que tem o valor 0. O t é o tamanho máximo do dígito. Então, por exemplo, se a matriz ela tem algum número de 2 dígitos, t vai ter que virar 2. E assim a gente vai. Se tiver algum número com 3 dígitos, vai ter que virar 3. E assim ele vai sucessivamente. Então isso é muito importante a gente ter essas variáveis aí. Legal. Aí talvez você estava falando, pô, eu não vou precisar de uma matriz. Então eu vou criar aqui uma matriz. Calma, nós vamos criar dentro do while, porque eu não sei o tamanho da matriz. O camarada vai ter que digitar o valor de n para depois a gente fazer isso daí. Tirando uma máxima aqui da linguagem C. Então, por exemplo, se eu olhar um número inteiro como booleano, isso daí em C++ ele tem já a variável booleana, mas você também herda a propriedade do inteiro. Você pode trabalhar também desse jeito. Então, olha só. Se eu digitar um valor qualquer que não seja 0, eu vou ter isso como verdadeiro. Se eu digitar 0, é falso. Então 0 é falso, qualquer outro valor é verdadeiro. Então olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu já inicializei o n aqui com 1. Então se eu chegar aqui agora, while n, isso quer dizer o quê? Enquanto n tiver qualquer valor que não seja 0, ele vai continuar aqui, certo? A hora que ele tiver o valor zerado, ele cai fora. Então, a gente vai dar a opção para a pessoa digitar um valor e a partir daí ele vai fazer alguma coisa ou não. Né? Se for 0, ele cai fora e boa. Então, aqui agora eu vou forçar a regra de digitação. Então, do cout. Opa, cout, tá aqui. Eu vou receber uma stream que vai jogar para cout, que é o monitor, né? O vídeo. Digite um inteiro. E aí eu vou colocar a regra, ó, tem que ser menor ou igual a 0 e menor ou igual a 15. Beleza. Então aqui só estou falando para o cara o valor que ele tem que digitar. E agora, como é que eu faço o scanf em C++? Eu vou usar o cin e vou pegar o que foi digitado do cin e vou jogar para a variável n. Olha que interessante. O cout é o print, então ele vai pegar essa string de bytes aqui, né, string de caracteres, né, e vai jogar para a saída. E o cin, eu vou pegar o que foi digitado no teclado e jogado no valor da variável. Então dessa maneira aqui que eu faço. E agora que eu coloco a regra. Isso aqui vai se repetir enquanto o n for menor que 0, ou seja, qualquer valor menor que 0 ele vai repetir, ou quando o n for maior que 15. Ou seja, ele vai repetir aqui enquanto não estiver dentro dos valores. Agora eu tenho condição de criar aqui a minha matriz. Bom, se você programa em C, você já conhece o esquema de você criar vetores. Né? E a matriz o que é? É uma segunda dimensão do vetor. Você pode então falar assim que um vetor é um conjunto de números e uma matriz é um vetor de vetores, certo? Porque eu vou ter aí duas dimensões, é como se eu tivesse um vetor dentro de outro vetor. Beleza.
Só que em C++ você não deve utilizar daquela maneira que você aprende em C. Por quê? Porque não é eficiente e, além disso, se você tentar usar um valor fora do range lá, você vai ter problema, ele vai deixar e vai dar todo aquele problema que a gente já conhece de C. Como que eu faço isso em C++? Eu tenho um objeto chamado vector. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou vir aqui no meu include. Então, eu vou fazer aqui o include, incluindo vector. A partir daí, eu estou disponível aqui o objeto vector. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer isso, ó, vou criar um vector. Vou ter que falar qual que é o tipo de dado desse vetor. Na realidade, o tipo de dado dele vai ser um outro vetor. Por quê? Ele não é uma matriz. Uma matriz não é um vetor de vetores. Então, eu estou falando que dentro do vetor eu tenho um vetor do tipo inteiro. Então, isso daqui determina a criação de um vetor. Então, esse vetor, dentro dele, ele tem um vetor de int. Interessante, né? Geralmente, eu vou vir aqui, vou chamar de matriz, daria um ponto e vírgula aqui e acabou. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com um vetor que ele vai se expandindo conforme a necessidade e tudo mais. Mas para esse exercício aqui, eu preciso já criar o vetor no tamanho correto, para eu não ter problema. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui e vou falar que eu vou precisar de um vetor chamado matriz com o tamanho de n, e dentro dele vai ter um outro vector de int de tamanho n. Então olha como é que eu faço aqui. Eu vou criar uma matriz de n por n. Então eu vou ter um vetor que dentro dele tem um vetor. Qual que é o tamanho do vetor que tem dentro desse vetor? N. E ele é um vetor de inteiros. Então o vetor de inteiro também tem n. Então é uma matriz, por exemplo, se eu digitar 2, 2 por 2. Se eu digitar 3, 3 por 3 e por aí vai. Beleza, então agora aqui a gente vai começar a construir esse vetor. Então eu vou começar com o valor 1. Por quê? Porque lá no exercício pede isso. Se você digitar um número que for, por exemplo, se eu falar 0, ele cai fora. Se eu falar 1, ele vai começar com 1, 2, 4, depois embaixo 2, 4, 8, depois e por aí vai. Então a gente tem que ter essa variável vai ser o número. Vou começar aqui um for int i igual a 0, i menor que n, e mais. Esse tipo de construção aqui que você cria já direto a variável também está funcionando em C, tá? Isso daí teve uma atualização da linguagem que permitiu isso aqui, mas C++ sempre permitiu. Beleza, aqui dentro eu vou ter um outro for int j igual a 0, j menor do que n, j mais. Vou percorrer a minha matriz, tanto no x quanto no i quanto no j, né? Ou seria x e y, tá? Dá na mesma assim o entendimento seu. Beleza, então aqui, olha como é que você joga um valor para um vetor. Eu vou dar um nome que eu coloquei aqui, ó, matriz, ponto. Eu posso até fazer isso aqui, tá, gente? Ó, i, j é igual a número. Eu posso fazer isso daqui. Só que desse jeito aqui, apesar de ser um vetor, eu criei aqui um objeto do tipo vector. Se eu trabalhar desse jeito, que é o jeito de C trabalhar, eu vou ter a mesma característica de C. Se eu jogar aqui um valor que eu não criei, eu criei, por exemplo, uma matriz 2 por 2. Aí eu venho aqui e coloco 5 e 7. Ele vai aceitar e sabe Deus onde vai cair isso daqui. Então você não deve também trabalhar desse jeito. Você pode, mas não deve. Geralmente, como é que você faz? Você vai fazer assim, ó. Matriz.at i .at j. Se eu faço isso daqui, é a mesma coisa, só que aqui eu tenho todo o controle de você não estourar o tamanho do vetor que você criou. Isso daí é uma coisa muito interessante. Beleza, então eu já joguei um número para cá, agora eu tenho que descobrir quantos dígitos tem esse número. Como aqui é um loop, pode ser que eu vou ter um número de 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, eu não sei. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou ter uma sequência de ifs aqui, ó. Se o número for maior do que 999, quer dizer, se ele é maior que 999, então pode ser até 9.999. Então eu vou falar que
o tamanho é igual a 4 dígitos. Desse jeito aqui. Se não, aí o que eu vou fazer? Se ele não passou aqui, eu vou ver se o número for maior que 99, ou seja, ele vai ter igual 3 dígitos. Beleza? Else if número maior que 9, então ele vai ter quantos dígitos? T igual a 2. Beleza. Então tá aqui, eu já consegui determinar se ele é 4 dígitos, se é 3 dígitos, se é 2 dígitos. E agora eu vou fazer a multiplicação aqui, né? Que é o que pede lá o exercício. Número vezes igual a 2. Se você não sabe o que é isso daqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que falar número é igual a número vezes 2. Certo? Mas vamos fazer do jeito nerd de ser. Vezes igual a 2. Digita menos. Certo? Beleza. Depois que eu já fiz tudo isso daqui, ou seja, eu fiz o loop dessa primeira passada, eu tenho que atualizar o número. Então eu vou falar aqui o número. Agora vai começar com o quê? Vai pegar o elemento que está na matriz, na posição I0. Vou multiplicar isso daí por 2. Então, peguei, atualizei o número na próxima passagem. Ou seja, começou 1, vamos supor que eu digitei 3. 1, 2, 4. Na próxima passada, o que vai ter que acontecer? O 1 que está na posição 0 tem que virar 2, porque começa no 2. 2, 4, 8. Então era 1, 2, 4, 2, 4, 8, e assim vai. Então por isso que eu preciso pegar ele aqui. Beleza, peguei ele aqui. Teoricamente, estamos em casa. A partir daqui é só fazer a impressão. Certo? Então vamos fazer aqui a impressão, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Para fazer isso, olha só o tipo de for que eu vou utilizar. Eu já tenho a matriz construída, então eu já sei quantas linhas e quantas colunas ela tem. Eu vou fazer esse código aqui, ó. For auto. O que é auto? Auto é, eu vou criar uma variável por inferência. A variável que eu vou chamar vai ser vetor de matriz. Isso daqui é o for each da linguagem C++. Então eu vou pegar o quê? Eu sei que a minha matriz ela é um vetor de vetores de inteiro. Ó, tá aqui, ó, um vetor de inteiro. Então, quando eu pego um elemento da minha matriz, é uma linha dela. O que ela é? Um vetor de inteiros. Beleza? Então, eu vou pegar da matriz uma linha. Aí eu vou ter um outro for, também auto, ele vai, por inferência, descobrir o tipo dele. Eu vou falar valor, dois pontos, eu vou pegar um valor de dentro do meu vetor. Então, qual vai ser o tipo de dado isso aqui? Vai ser um inteiro. Por quê? A matriz é um vetor de vetores inteiros. O vetor, ele é um vetor de inteiros. Então, aqui, o valor é um inteiro. Basicamente, é isso que ele vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir aqui um espaço em branco, sem pular a linha. E aí, depois, eu vou imprimir aqui o meu valor. Beleza. Faço isso daqui. E agora aqui, eu simplesmente vou pular uma linha. Então, eu vou dar um cout endl para pular uma linha. Teoricamente, é para estar funcionando. Vamos rodar aqui. Aumentar o espaço aqui para a gente ver, né? Ó, por exemplo, vou digitar aqui -1. Ele vai pedir de novo. Digitei 1. Ele vai ter que imprimir 1. Se eu digitar 2, 1, 2, 2, 4. Se eu digitar 3, 1, 2, 4, 2, 4, 8, 4, 8, 16. Se eu digitar 4, 1, 2, 4, 8 e por aí vai. Vocês já entenderam a dinâmica. Eu digitei 0, caiu fora. Qual que é o problema agora? De acordo com o que está aqui, a solução que está dada aqui não está de acordo com o que foi pedido. Porque o que foi pedido é o quê? O 8 alinhar aqui com 6 do 16. Então nós vamos fazer isso aí agora. A linguagem C++, ela tem algumas funções de manipulação de dados, de entrada e saída, que você pode jogar para o cout e programar ele para que ele faça alguma coisa. Então, beleza. Para eu fazer isso, eu tenho que incluir aqui
include IOManip. E eu vou fazer essa manipulação. Então aqui agora, olha só o que eu quero fazer. Eu já descobri, quando você olha aqui, ó, no T, eu já descobri o número máximo. Beleza. Então eu estou aqui com ele bonitinho. Então agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no Cout, eu vou colocar set width, né? Set largura igual a T. Vou jogar isso para o Cout programando ele. Eu vou dar um set fill espaço. Então eu vou falar para ele, olha, o que for menor do que esse valor aqui de tamanho, você vai colocar um espaço em branco. Então vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou rodar aqui. Então eu venho aqui, eu vou digitar 1, continua como está. Vou digitar 2, continua como está. 3, opa, olha aqui, ó, alinhadinho, bonitinho aqui. Ó. Se eu digitar 4, vai alinhar bonitinho, ó, todos eles. Se eu digitar 5, vai aumentar o tamanho, então aí, ó, todo mundo alinhadinho. Legal? Aqui no set fill, por exemplo, eu posso colocar aqui também 0. Ó. Não é o que o exercício pediu, né? Lógico, mas só para a gente ver aqui como ficaria, né? Vamos supor que eu coloco 4 aqui, ó. Olha só, ele vai ficar bonitinho. Beleza? Deixa eu sair aqui, vamos deixar o espaço em branco, que era isso aqui que tinha pedido. E o exercício está feito. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver o outro exercício. Legal? Até mais, então. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. estrutura do tipo inteiro em C